Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Kelly. Tudo bem? Bom dia, Paula. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Wilson. Tudo bom? Vamos deixar o pessoal chegar. Só mais um minutinho, tá, pessoal? O pessoal acabar de entrar para não perder. Semana que vem, nossa provinha, então, né? Serão abertas e fechadas, professora? Não, Carla, essa primeira nós vamos fazer ela toda fechada. Tá? Nós vamos fazer com questões só objetivas. Quantas questões, professora? Nós vamos fazer, eu ainda não elaborei a prova, eu só comecei, mas peraí que eu já vou te falar. Na verdade, eu estava pensando de fazer, em vez de fazer ela toda fechada, fazer um VOF. Vocês acham que fica bom fazer um VOF? E aí, a gente faz VOF e justificando a que você achar que for falsa, né? Porque a que for verdadeira é verdadeira, ela já está justificada. Então, a que for falsa, você justifica. Vamos combinar assim? Aí eu faço 15, vai valer 30 pontos, né? Essa primeira prova. Você vai fazer quantas questões, professor? Que a gente está tendo... É 1h40, né? 1h40. Nós já fizemos algumas provas que, devido ao justificar e fundamentar, acaba se tornando, às vezes 6 questões, vira 15. Entendi. Vocês estão fazendo mais questão fechada ou aberta? Fechada e aberta. Entendi. Tá. O problema é o justificar, às vezes, dependendo. Se for só para colocar um artigo, porque está errado, mas se tiver que fundamentar em texto mesmo, Não. Na realmente o tempo está verdade, ficando eu curto. queria uma justificativa bem assim. Eu faço 15 assertivas de VOF
E aí você vai marcar para mim verdadeiro ou falso. A que for falsa, você vai falar assim, é falsa por causa disso. Entendeu? Só para você me pontuar o que ela está falsa. Tá? Uma A coisa sua bem... prova vai, a sua prova vai ser feita no horário de aula ou a gente vai poder entregá-la depois? No horário de aula. Tá? Mas aí, Rejane, a gente pode estender para vocês me entregarem, vamos imaginar, né? Nossa aula vai até 9h20, né? Vocês podem me entregar, por exemplo, até às 10. Tá? Eu vou te falar por mim, Ei, tá? Paula, bom dia. Bom dia, Chico. Tá boa? Essa última prova, que foi, acho que até essa que a Carla está comentando, foi a prova do Julie Anderson. Eu, sinceramente, eu travei. Chegou uma hora da prova, porque eu olhava para o relógio, eu olhava para a doutrina, eu olhava para a prova, e eu travei, eu não dei conta porque fica assim, aquela pressão. Sim. A gente em casa, portão bate, cachorro late, menino chama. Então, assim, eu acho que igual, por exemplo, o Patrick, o Jefferson, eles deram uma prova mais assim, o Jefferson até que foi tranquila, mais complexa, mas aí eles deram um prazo maior, eles colocaram para entrega no portal e a gente entregava depois. Então, por exemplo, igual eu que estou em casa, aí eu ponho todo mundo para dormir nas madrugadas, e aí eu consigo paz para fazer as coisas assim, eu e eu mesma, sabe? Entendi. Vocês Aí eu não preferem, sei. então, vamos decidir isso aqui. Porque vocês preferem fazer essa primeira prova? Porque, de qualquer forma, eu quero fazer uma avaliação com vocês aberta e uma avaliação fechada, tá? Eu digo as duas avaliações, né? A primeira e a segunda. No nome das mulheres. Tá bom. Então, vocês preferem fazer essa de questão aberta, assim, sem questão objetiva, e aí eu posto ela para vocês. Nossa aula é quarta. Eu posto ela para vocês na segunda-feira, e aí vocês me entregam até a quarta-feira no horário de aula. Eu prefiro, porque eu acho que até mesmo para aprender a matéria, as questões abertas, ela ajuda mais do que a gente Também ficar na acho. pressão de achar o que está certo, o que está errado em tão curto tempo. Tá. Super apoio. Então, beleza. Então, nós vamos combinar dessa forma, tá? Eu vou fazer uma prova mais aberta. Vou continuar fazendo o VOF com justifique, tá? Porque aí é mais discursivo, né? E aí você justifica para mim quando tiver falsa. E faço uma questão aberta para você resolver e posto ela para vocês na segunda-feira de manhã. E aí vocês passam a ter 48 horas para resolver a prova. Na quarta-feira, até o horário da aula, vocês me entregam. Ô, Paulo, foi dia de Deus, minha filha, que eu passei mal segunda-feira e terça. Por causa desses negócios do horário. É porque que acontece? Meu marido fez uma cirurgia semana passada, então eu já estava com uma carga de estresse muito grande. Sim. E com esses horários muito pequenos, menina, você olha no relógio assim, você nem... A prova estava enorme. Até que você consegue ler a prova toda. Você começar a raciocinar, para você responder, você olha e fala, meu Deus, falta 20 minutos para a aula acabar, você não conseguiu digitar nada ainda. E ainda tem aquela questão que eu te falei, que eu e a internet não somos muito íntimas. E o meu computador é assim, ó. Você encosta numa tecla, o trem muda lá para cima, aí você tem que voltar tudo de novo, aí você já perdeu o raciocínio. Não, vai ser de Deus, viu, esse negócio. Então, nós vamos a gente fica combinar. tendo tempo. Eu vou deixa eu pegar a minha agenda, gente, porque se eu não anotar, vocês já viram, né? Cabeça ruim. Então, eu vou anotar aqui na segunda-feira, de manhã, disponibilizar a prova para vocês. Vamos combinar da seguinte forma. Eu vou colocar a prova no portal, mas vou mandar também para a Kelly. Pode ser, Kelly? Você está aqui? Deixa eu ver. Tá. Nós vamos anexar no portal ou por e-mail? Não. Eu vou colocar no portal só porque eu sei que tem gente que acessa por lá. Mas tem gente que eu sei que não consegue. Então, eu vou colocar no portal só para você acessar a prova.
tá? Mas vou mandar para a Kelly também, diretamente no WhatsApp dela, porque aí ela manda no grupo para vocês. Então, vocês terão acesso à prova dessas duas maneiras. E aí vocês vão me mandar, por favor, no meu e-mail. Eu prefiro, Nossa, eu também. tá? Se vocês Que eu e o portal também. Aí ontem tive a outra prova, e aí tinha que transformar o negócio em PDF, porque senão o portal não aceita. E eu não sei transformar em PDF. Aí meu menino estava na aula dele, eu tive que tirar ele da aula dele para vir transformar para mim, porque já estava dando um horário, e a gente fica doido, porque com o horário ainda tem esse tanto de coisinha. Com certeza. É de Deus, viu, Paulo? Vocês me mandam no e-mail, fica mais tranquilo. Eu já até passei, mas eu vou escrever de novo aqui para vocês. Meu e-mail. Ô, professor, posso fazer um texto à parte, a prova, não precisa ser na própria folha original, não, né? Ah, não. Não precisa ser Posso na fazer à parte? Pode. Pode ser uma folha, né? Pode ser, sem problema. Tá? Não tem problema não. Aí, ó, coloquei meu e-mail para vocês. Aí, eu vou pedir só uma atenção para na hora que vocês forem me mandar o e-mail, no assunto do e-mail, vocês colocarem assim, prova FDCOM. Tá? Porque aí fica mais fácil de eu identificar, porque eu vou receber muitos, né? Fica mais fácil de eu identificar, e aí eu já separo numa pasta própria para isso. Você está dando só essa matéria ou precisa colocar o período e a matéria? Pode colocar só essa matéria, só FDCOM, porque eu estou só com vocês esse semestre. Deixa eu anotar aqui. Pronto. Então, ficou bom assim? Nossa, maravilhoso, menino. Foi de Deus. Ótimo, obrigada. Tá bom. Até que horas na quarta-feira? Até no horário final da aula. Você arrasou. Muito obrigada. Tá? Aí, até no final da aula, vocês disponibilizam para mim. Tá? Não vai ser nada bicho de 7 cabeças, não, tá, gente? Vai ser bem tranquilo. Preocupem, não. Amém. Então, vamos lá, dando continuidade à nossa matéria. Retomando, nós estamos agora estudando a unidade 3 do nosso conteúdo. Nessa unidade, nós estamos estudando a teoria subjetiva da responsabilidade civil. Na aula passada, nós falamos bastante dessa diferença entre responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. E chegamos à conclusão que a diferença básica entre elas é que na objetiva nós precisamos comprovar, na subjetiva nós precisamos comprovar a culpa do agente, enquanto na objetiva não precisamos. Com isso, os elementos da responsabilidade subjetiva são conduta humana, culpa, nexo causal e dano. Enquanto na objetiva nós temos conduta humana, dano e nexo causal. Tira o elemento culpa. E como sabermos se um caso será de responsabilidade subjetiva ou objetiva? Devemos consultar a legislação. Quando for um caso de responsabilidade objetiva, existirá uma lei determinando que aquele caso é objetiva. Se não existir na lei alguma determinação nesse sentido, nós caímos na regra geral. Regra geral essa que é responsabilidade subjetiva. Até aqui estamos juntos? E aí, qual que foi a nossa programação nessa unidade? Estudarmos os 4 elementos da responsabilidade civil subjetiva. Quais sejam? Conduta humana, culpa, nexo causal e dano. Nós estamos no item 1, estudando a conduta humana.
e estamos aí. E aí, o que nós falamos na aula passada? Que ao analisarmos a conduta humana causadora de um dano, nós temos que tomar muito cuidado com os chamados atos reflexos. Porque para uma conduta ser caracterizadora de um dano, ela tem que ser voluntária. Então, nós precisamos aqui do elemento voluntariedade. Ou seja, o que é isso? Nós temos que analisar se o agente agiu com a sua vontade. Se ele teve uma vontade em ter aquela conduta. Por quê? Se ele teve aquela conduta independentemente da vontade dele, nós teremos um ato reflexo. E esse ato reflexo, o que ele faz? Afasta a responsabilidade civil. Então, nós demos exemplo. O sonambulismo, nós demos exemplo também, por exemplo, de uma coação, de uma hipnose. Exatamente. Então, nós paramos aqui, não foi isso? Ou eu cheguei a falar da ação e da omissão? Não, você ia entrar agora, falar de crime comissivo ou omissivo. Beleza, então, só retomando, nós paramos aí. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo, né? Legal, então, continuando agora. Essa conduta humana causadora de um dano, ela pode ser uma conduta que chamamos de comissiva ou omissiva. Aqui, a gente chega bem perto dos conceitos do direito penal. Lá é muito comum, né, nós falarmos em crimes omissivos e crimes comissivos. É o mesmo raciocínio aqui, só que aqui pra gente não é um crime. Para a gente é uma responsabilização civil. Então, vamos começar primeiro com a conduta chamada comissiva. Conduta comissiva. A conduta comissiva é aquela que vem através de uma ação. É aquela na qual o agente faz alguma coisa causando um dano. Então, aqui nós temos um atuar por parte do agente. Que, gente, se nós formos pensar na grande maioria dos casos de responsabilidade civil, a grande maioria vem de condutas comissivas. Porque na grande maioria, o agente age, o agente faz alguma coisa que causa um dano. Então, se a gente for pensar aqui em exemplos, nós temos inúmeros exemplos, né? Vamos pensar nos exemplos que nós já estamos trabalhando desde o início do semestre. Vira e mexe, eu falei assim: fulano estava no ponto de ônibus quando ciclano veio em alta velocidade embriagado, perdeu o controle do carro e o atropelou. Isso é uma conduta comissiva. Por quê? Fez alguma coisa, agiu. Logo, responsabilidade civil. Duas pessoas estavam discutindo, uma ficou mais nervosa com a outra e a empurrou. Essa pessoa caiu e quebrou o braço. Conduta comissiva, porque fez alguma coisa. E aí, nós podemos ficar aqui o resto da semana falando em condutas comissivas causadoras de danos. Nessa parte, alguma dúvida? Não, né? Bem tranquilo. Só que, além da conduta comissiva, a responsabilidade civil também pode vir
de uma conduta omissiva. Aqui, nós temos que ter uma atenção um pouquinho maior. Primeiro, vamos entender o que é uma omissão. Omissão é um não fazer. A omissão é uma inatividade. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: significa, então, que uma pessoa que cruzou os braços, ficou quietinha, não fez nada, e por causa disso, uma outra sofreu um dano. Você está me dizendo que essa que ficou de braços cruzados é responsável pelo dano que aquela outra suportou? É isso mesmo. Então, professora, se eu estou presenciando alguém passando por uma situação que pode causar um dano, e se eu não faço nada, você está me dizendo que eu vou ser responsável pelo dano dessa pessoa? Em regra, se você tiver aquilo que chamamos de dever jurídico de agir, você será sim responsável por aquele dano. Então, o que é... Professora, seria no caso de um policial, alguém, um tipo de omissão de socorro, é estrito cumprimento do dever legal, não é? Isso aí, Nilza. Para uma omissão ser a causa de um dano, nós vamos ter que analisar, no caso, se o omitente tem o chamado dever jurídico de agir. Esse dever jurídico de agir, nós vamos falar agora, ele pode vir de 3 fontes, que eu já vou explicar para vocês. Agora, se você chegar na conclusão que a pessoa não tinha o dever jurídico de agir, ela será responsabilizada por aquele dano? Não. Vamos dar um exemplo? Nós estamos lá na FDCOM assistindo aula presencial. Todo mundo na salinha. Amém, Jesus? Vai chegar. Aí, a gente escuta uma gritaria na rua, lá na praça, ali pertinho. E o que a gente percebe é que ocorreu um estouro de uma rede elétrica, não sei de que jeito, e iniciou um grande incêndio na praça. E lá da FDCOM, dentro da nossa sala, a gente percebe que um incêndio está ocorrendo e que pessoas estão envolvidas nesse incêndio, e a gente fica olhando. A gente olha e fala: gente, vamos voltar para a aula? Vamos. E voltamos todo mundo para a aula, enquanto o pau quebra lá na praça. Ninguém de nós fez nada. Todos nós ficamos na inatividade. Beleza. Aí esse incêndio, vamos imaginar que pessoas lá sofram danos. Pode ser machuca, às vezes até morre, danos dos mais diversos. A pergunta é: nós que chegamos na janela, vimos tudo, olhamos e voltamos para a aula e não fizemos nada, somos responsáveis por esses danos? Essa é a grande pergunta na omissão. Essa pergunta tem que ser respondida com outra pergunta. Aí nós vamos perguntar assim: vocês que não fizeram nada têm o dever jurídico de agir? Vocês tinham que ter agido e não agiram? Aí, se a sua resposta for sim, tínhamos, logo, você é responsável pelo dano. Se a resposta for não, nós não tínhamos o dever jurídico de agir, logo, não seremos responsáveis pelo dano, tá? Então, quando esse dano vem de uma omissão, a análise é um pouquinho diferenciada. Aí vocês Paulo, mas a gente não tinha que, pelo menos, ligar para o bombeiro?
Já que a gente não é apto para poder fazer alguma coisa. Sim, vamos imaginar, né, Sheila? Com É o que se certeza. espera, né? A partir do momento que nós vimos, a nossa obrigação seria ligar para os bombeiros, tá? Agora, vamos imaginar que os bombeiros até já estavam lá, tá? Então, né, porque aí, digamos, quem tem que estar lá já está. Você tem que sair correndo da sua sala para ir lá socorrer as pessoas? Não. Agora, vamos imaginar que nessa nossa sala tem um aluno que é bombeiro. Se nessa sala nossa tem um aluno que é bombeiro, a situação dele é diferente? A gente tem, o William é bombeiro, ele ia ter que ir. Com certeza. Quem o Zé que é Geraldo bombeiro? também tá. O Zé Geraldo tá William aposentado, é mas ele ia bombeiro. ter que ir lá. Pois é, pessoal. Então, vocês dois percebam, a situação de vocês é diferente. Porque a partir do momento que você tem essa função, você passa a ter o dever jurídico de agir. Logo, você não pode se omitir, tá? E o que é muito importante aqui? Esse dever jurídico de agir, ele pode vir de 3 fontes diferentes. A primeira, mais fácil de nós visualizarmos, é vindo da lei. Então, por que aquela pessoa tem o dever jurídico de agir? Primeira possibilidade, porque temos uma lei que determina que naquela situação, aquela pessoa tem que agir. Então, por exemplo, os meninos que são bombeiros, eles têm o dever jurídico de agir no caso de um incêndio? Tem. Logo, eles poderiam ficar de bracinhos cruzados vendo tudo acontecer? Não. Eles teriam que agir para tentar minimizar ou evitar os danos ocorridos. A Helena está me perguntando aqui. Helena, sua pergunta veio privada só para mim, mas eu já vou colocar ela para a turma, tá? Muito importante. A Helena está me perguntando do menino, gente, que caiu lá do prédio. Vocês lembram? Da esposa do prefeito? Nós vamos falar desse caso já já, Helena. Deixa eu só acabar de falar dessas 3 fontes. Então, primeira análise de dever jurídico de agir, quando vem de uma lei. Ok, tem que agir. Por exemplo, se você se envolve num acidente de carro, você percebe que o motorista do outro carro se machucou, está preso nas ferragens, e você não teve nada. Seu carro está normal, não aconteceu nada com você. Se você entrar no seu carro e picar a mula, deixar a pessoa lá, você está descumprindo um dever jurídico de agir? Sim, omissão de socorro. Omissão de socorro, exatamente. Logo, aonde que nós podemos afirmar que essa pessoa tem o dever jurídico de agir, caso contrário, será omissão de socorro? Na lei. Tá? Então, dever jurídico de agir, advindo da lei. Ótimo. Mas temos a segunda fonte. De onde que esse dever jurídico de agir também pode vir? Ele pode vir de um negócio jurídico entre as partes. E aqui é aquele negócio jurídico mesmo que a gente estuda no direito civil. O famoso contrato, né, pessoal? Então, vamos imaginar a babá que a mãe contrata para cuidar do neném enquanto ela sai para trabalhar. Vamos imaginar a seguinte situação. Essa
essa pessoa tem... Ô, pessoal, eu tive uma invasão aqui no meu quarto. Peraí que eles já vão sair. Vocês sabem que eu tenho gêmeos, né, gente? Ai, que lindinho, professora. Fala oi. Mostra eles pra gente, professor. Aqui, ó. E a Ai, que outra. beleza. Olha lá, a outra. Fala oi pro pessoal. Ah, meu Deus. Olha lá, fala oi. Lindinho. Oi. Oi. Lindos, oi. Agora tchau. Todo mundo picando a mula. Mamãe tá trabalhando. Mamãe tá trabalhando. Eis o problema, né? Quem que tava falando aqui de fazer a prova? E aí cachorro bate, filho chora, né, gente? Desculpa, tá? O interfone toca, você tem que sair para atender os outros. Exatamente, é a luta. Desculpa, vamos lá. Então, o negócio jurídico. Então, a babá foi contratada pela mãe para cuidar do bebê enquanto ela sai para trabalhar. Inclusive, vocês lembram desse caso? Se eu não me engano, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, aqui na região, acho que foi em Belo Horizonte, que um bebê morreu afogado na banheira. Não sei se vocês lembram disso. Tem pouco tempo. A história foi essa. A mãe saiu, a babá estava com o bebê, ele devia ter aí tipo um aninho. Acho que foi dar banho nele, e aí, né, deve ter saído para fazer alguma coisa enquanto ele estava na banheira, voltou, ele estava afogado na banheira. Pergunto para vocês, essa babá é responsável por esse dano? Ela se omitiu. Ela omitiu em cuidar e zelar pelo bebê. E por que ela se torna responsável? Porque ela tinha o dever jurídico de agir advindo de um contrato, de um negócio jurídico, ou seja, ela foi contratada para aquele serviço. E aqui, pessoal, tomem bastante cuidado, porque quando eu falo negócio jurídico, eu não estou exigindo que seja um negócio jurídico escrito, assinado, registrado, nada disso. Nós temos também os contratos verbais. Então, se eu simplesmente cheguei para a pessoa, olha, você está contratada para ficar com meu bebê hoje para eu trabalhar. Pronto, isso já é um contrato? Com certeza, é um contrato verbal. Sim. Então, aí já surge o dever jurídico de agir. Mas aí a situação muda para aquele outro caso agora, há uns 2 meses, do menino que pulou, porque ele era maior. Ah, tá. Ô, Carla, você está perguntando daquele menino aqui de Belo Horizonte, né? Nossa, esse caso eu vou te falar, porque o menino era maior, né? Assim, ele era maior, mas ele era menor de idade, tá? E ali o menino cortou. Vocês estão lembrando desse caso, gente? Primeiro, para todo mundo se situar. Foi aqui em Belo Horizonte. Depois, Helena, eu vou falar do seu, lá da mulher do prefeito. Aqui em Belo Horizonte, o caso foi uma criança por volta aí de uns 10 anos, não foi, Carla, se eu não me engano? Eu acho que é 9 ou 10 anos. 9 ou 10 anos. Dentro de casa, com a empregada. Eu falei, coitada dessa empregada também. Ele tentou sair... Não, a história primeira ele estava 24 horas no computador e no tablet. Parece que a mãe deu uma surtada com ele para ele sair do computador, para ir fazer atividade da escola, fazer um para casa, alguma coisa. E antes de sair para trabalhar, a mãe tomou o tablet dele, para ele não ficar no tablet. Assim que a mãe saiu, ele tentou sair do prédio. Então, ele desceu na portaria e tentou sair pela portaria. O porteiro segurou, né, barrou e falou, não, você é menor de idade, eu não posso deixar você sair sozinho. O menino voltou e subiu. No que ele subiu,
ele cortou a tela da janela e caiu. Caiu e morreu. A pergunta que a gente faz: quem estava dentro de casa? A empregada. A empregada pode ser responsabilizada por esse ato? Ela pode ser responsabilizada por esse dano? Ô, gente, infelizmente, dependendo da análise que for feita aí, pode. Por quê? Ele é menor de idade, então ela tinha o dever jurídico de agir, logo ela deveria estar observando essa criança. Então, poderia ser aqui uma responsabilização por omissão. Agora, por outro lado, eu fico pensando assim, se, por exemplo, eu fosse advogada dela, né, num caso desse, o que eu alegaria como defesa dela? Se ela estava, porque ela diz que ela estava na cozinha fazendo almoço. Se ela estava na cozinha fazendo almoço, é porque ela foi contratada para isso. Ela tinha a obrigação de fazer o almoço, porque senão ela não ia estar fazendo. Então, eu faria uma defesa dela dizendo que ela foi contratada, o negócio jurídico que vinculava ela não era tomar conta da criança, era fazer almoço, limpar a casa, né? Aí eu não sei exatamente. Quando você contrata uma pessoa com essa multiplicidade de funções, assim, a pessoa tem que fazer almoço, tem que limpar a casa, ainda tem que cuidar da criança, você não pode exigir que ela faça todas as tarefas plenamente, né, professora? Porque exatamente. ela é uma só. Exatamente. É exatamente isso que eu estou te dizendo. Eu faria uma defesa dela nesse sentido, tá? Que ela não estava se omitindo em suas funções, porque ela estava fazendo uma outra função, né? Se você fosse pensar igual a Isabel falou, é verdade, seria um desvio de função, porque a pessoa faz tanta coisa, né, recebe por uma só, ela tinha que fazer algo específico, né? Exatamente. Então, alegando isso, nós poderíamos aí tentar isentar a responsabilidade dela, tá? Agora, pensem o caso que eu falei. A babá que foi contratada para cuidar do bebê. Ela era contratada para cuidar do bebê. E deixou o bebê dentro da banheira, tomando banho, saiu para fazer não sei o que, o bebê voltou e estava afogado. Nesse caso, ela é responsabilizada? Com certeza. Sim. Né? Aqui ela tinha o dever jurídico. Um segundo para acontecer, né? Um segundo, Nilza. É um segundo. Esses meninos... Eu sou mãe, eu sei, meu Deus do céu. Às vezes você fala assim, vou ali pegar a fralda, vou pegar alguma coisa. O meu menino, eu tenho uma foto dele com a cara lotada de maisena, porque um minuto eu larguei o potinho assim, quando eu voltei, se fosse algo, né, um talco, alguma coisa, eu tinha sufocado. Imagina. Eu só usei a maisena porque era indicação do pediatra, ele acha que é melhor. Aí, quando eu deixei, professor, em cima do móvelzinho assim próximo, e fui, ele já estava maiorzinho, mexelão, pegou a maisena, quando eu cheguei, tinha para cara fora, cabelo, tudo. Imagina se algo fosse imagina se é alguma coisa, né, perigosa. E aí, até mesmo porque o pequeno, o menor, o de 1 ano, ele é totalmente dependente da babá, né? E o outro, ele não é. Ele tem dependência, mas não totalmente, porque ele já tinha uma idade de 9 anos. Exatamente, Carla, com certeza, né? Então, pessoal, na verdade eu estou conversando isso com vocês, mas isso é o famoso acidente terrível, né? Porque quem sabe, eu não estou aqui de forma nenhuma condenando essa mãe, e muito menos essa empregada e essa babá. Porque isso, gente, nossa senhora, infelizmente, acidente, tá? Quantas vezes eu, como mãe, deixei meus meninos, meus gêmeos aqui na banheirinha tomando banho e fui resolver uma outra coisa, né? 1000 vezes. Então, infelizmente, isso acontece. Só que nós temos a legislação aplicada,
né? Então, se isso chegar no ponto de análise jurídica, nós temos que tratar dessa forma, tá? Ô, Paula, teve um caso de um pai que acho que saiu foi de férias. Eu estava conversando com a Andréia, até falou, lembrando, o Patrick falou nesse caso, que o pai saiu, acho que foi para a academia, esqueceu o filho dentro do carro, ele morreu asfixiado. E o próprio juiz entendeu que não ia nem penalizar ele, que a própria culpa que ele ia viver durante esse período todo já era considerada uma pena para ele, de tanto sofrimento pela perda do filho. Exatamente, Nilza. Vamos fazer a análise aí. O pai tinha o dever jurídico de agir? Tinha. Sim. Então, ótimo. Ele é responsável pelo dano? É. É um crime de homicídio? É. Homicídio culposo. No caso de homicídio culposo, lá no direito penal, existe uma coisa que chama-se perdão judicial. O que é o perdão judicial? É o juiz chegar e falar assim: olha, houve um crime, você é o responsável por esse crime, existe uma pena a ser aplicada, mas o mal que o crime te causa é tão grande que a própria lei te perdoa, porque a pena ela não vai adiantar alguma coisa em você, justamente porque a culpa que você carrega já está te penalizando. Verdade, você tá doido. Você viver com esse barulho, imagina? A vida toda. Isso é o famoso perdão judicial, tá? Agora, Nilza, vamos para o lado, isso é direito penal. Para o lado do direito civil, o pai é responsabilizado. Vamos imaginar que ele seja separado da mãe e o filho estava com ele e tal. Se essa mãe resolver cobrar danos morais desse pai, ela tem ação contra ele? Sim, ele será responsabilizado. Será responsabilizado, sem dúvida nenhuma. E acontece muito essa questão de pai separado, né? Que há uma disputa ou ficar, né, às vezes não combina, porque quando você separa e ainda as pessoas se dão bem, beleza, os filhos só têm a ganhar. Agora, quando não dá certo, Deus me livre, e os coitados ficam nesse jogo de empurra, né? Faz dó porque eles têm que ser amparados e muitas das vezes sofrem reflexo do problema dos pais. Com certeza, a famosa alienação parental, né? Um pai usando a criança para atingir o outro. Verdade. Muito comum. Aí, vamos responder a Helena. O menino que caiu lá do prédio, qual foi a situação, gente? A empregada que trabalhava na casa da patroa tinha uma criança de 3 anos. Às vezes, com a concordância da patroa, a empregada levava o filho para o trabalho. E eles ficavam lá brincando, o filho dela com o filho da patroa. Muito bem. A empregada levou a criança. A empregada desceu com o cachorro da patroa para ele passear lá embaixo e deixou o filho dela sob os cuidados da patroa. Quando ela desceu, o que aconteceu? O menino queria ficar entrando e saindo do elevador, brincando, né? Então, ele corria para o elevador, a patroa ia lá, tirava, para aquela história. De repente, eu acho que ela cansou e ela mesma apertou um botão do elevador para ele subir, achando que ele ia subir e descer. Com certeza, né, gente? Só que ele subiu e saiu do elevador. No que ele saiu do elevador, ele chegou na janela, foi olhar e aí ninguém sabe exatamente o que aconteceu, se ele escorregou, se a janela quebrou, enfim, ele caiu e morreu. A pergunta é: essa patroa é responsável por esse dano ou não? Vamos lá? Ela tinha o dever jurídico de agir? Sério, provavelmente teve até meio que assim, informar um contrato, né, entre as duas. A empregada deve ter falado: eu vou ali embaixo, você olha ele pra mim, e ela deve ter concordado. Com certeza, Isabel. Acabou, é isso aí, você fechou a questão. Porque quando eu falo, gente, que o negócio jurídico que traz
o dever jurídico de agir. Não precisa ser escrito, assinado, registrado, basta ser um acordo de vontades. A partir do momento que, com certeza, ela falou, vou lá embaixo, o fulaninho tá aí. Pronto, a patroa assumiu o dever de cuidar dele. E, a partir do momento que ela não cuidou, ela se omitiu, sendo, então, responsabilizada pelo dano. E nesse caso específico, a situação dela, no meu ponto de vista, está um pouco pior, porque, além dela ter se omitido em cuidar dele, naquele vídeo que mostra ela apertando o botão para ele subir, ali ela também agiu de forma irresponsável, né? Porque como que você coloca uma criança de 3 anos num elevador sozinha e manda ela? Então, nesse caso específico, no meu ponto de vista, eu visualizo tanto uma omissão, sem dúvida nenhuma, mas também uma ação, na hora que ela manda o menino lá para cima sozinho, tá? Então, aqui, sem dúvida, haverá, sim, uma responsabilização. Beleza, Helena? Deu para entender? Deu sim, professora. Então, beleza. Essa é a segunda fonte desse dever jurídico de agir. Temos a terceira. Então, esse dever jurídico pode vir também de onde? A terceira fonte, gente, é o próprio agente cria o risco da ocorrência de um dano. Então, o omitente toma uma atitude anterior e com essa atitude anterior, ele cria um risco de ocorrência de um dano. Se ele criou o risco de um dano, ele está obrigado a evitar que esse dano ocorra. Exemplo, vamos lá para vocês visualizarem isso. Uma pessoa, vamos imaginar, o marido está em casa à noite, esperando a esposa chegar do trabalho. E quer fazer uma grande surpresa para ela, porque quer ser romântico. Aí, ele faz um jantar lindo e maravilhoso, apaga todas as luzes da casa, coloca só luz de vela na casa inteira, esperando a esposa chegar. Acontece que a esposa demora um pouco e ele dorme. No que ele dorme, uma das velas bate um vento, cai, puf, e pega fogo na casa. Vamos lá. Esse marido é responsável pelo dano? Sim, porque ele criou uma situação, ele teve um ato que criou o risco de um dano. Qual que foi o ato? Colocar velas na casa toda e dormir. Ele dormiu sem querer, tudo bem, mas dormiu. Logo, ele se torna, ele passa a ter o dever jurídico de evitar aquele dano. A partir do momento que ele não consegue evitar, ele se torna responsável por aquele dano. Então, visualizem. O próprio omitente cria uma situação que cria o risco de um dano. Então, ele passa a ter o dever jurídico de agir. São as 3 situações que esse dever jurídico de agir existe. Então, da lei, do negócio jurídico e da criação de uma situação que cria um risco de dano. Essas são as 3 possibilidades que o omitente passa a ser responsável pelo dano ocorrido. Até aqui, pessoal,
Alguma dúvida? E aí, olhem que interessante. A regra no nosso ordenamento jurídico é que só responde pelo dano aquela pessoa que lhe deu causa. Então, a regra é aquilo que chamamos de responsabilidade por fato próprio. Eu dei causa por uma ação ou por uma omissão. Eu dei causa, eu sou responsável. Essa é a regra. Mas nós vamos estudar isso lá na frente, que o legislador previu aquilo que chamamos de responsabilidade civil por fato de outrem. O que é isso? Olha, não foi eu que dei causa. Eu não fiz nada e eu não deixei de fazer nada. Uma outra pessoa que fez, mas quem responde? Eu. Responsabilidade civil por fato de outrem. Querem ver um exemplo? Fácil. Nós estamos lá na FDCOM, na sala de aula, tendo aula. Eu levo a minha menina de 5 anos para ter aula, junto com vocês. E aí a minha menina, brincando entre as carteiras, esbarra no celular da Sheila, o celular da Sheila espatifa no chão e quebra. Quem que causou o dano? A minha menina de 5 anos. Foi eu? Não. Mas você é responsável por ela, prof. Quem que vai ser responsabilizada? Eu. Então, eu estou sendo responsabilizada por fato próprio? Não. Eu estou sendo responsabilizada por fato de outrem. E eu vou ganhar um telefone novo. E você vai ganhar um telefone novo, né? Aí, ó. No final das contas, pode até ser uma coisa boa, né? Quem sabe? Gostou, né, Sheila? Então, o que eu quero mostrar para vocês? A regra é sermos responsabilizados por fatos nossos. Mas, quem está com código, vou até mostrar isso para vocês. Vou pegar meu códigozinho aqui. Lá no artigo 932 do Código Civil. 932 do Código Civil. Nós temos lá assim, ó. São também responsáveis pela reparação civil. Os pais pelos filhos menores, o tutor e o curador pelos pupilos e curatelados, o empregador ou comitente por seus empregados, e aí vem uma enumeração. Então, nesse 932, nós temos os casos aqui de responsabilidade por fato de outrem. E a pergunta é, por que que o legislador deixou uma pessoa ser responsabilizada por um fato que outra causou? Porque entende-se que essas pessoas tinham o dever de vigilância, dever de cuidado. E elas se omitiram nesse cuidado. A partir do momento que elas se omitiram, por causa da omissão delas, elas passam a ser responsabilizadas. Então, se eu levei a minha menina de 5 anos para a faculdade para assistir a aula, eu tenho o dever de vigiá-la. De tal forma que tudo que ela fizer recai sobre mim. E eu serei responsável. Deu para entender, pessoal? Sim? Sim. Ótimo. Sim. Legal. Então, estamos analisando essa conduta. Conduta humana, que tem que ser, até agora, o que nós já estudamos? Ela tem que ser uma conduta voluntária, ela pode vir de uma ação
ou ela pode vir de uma omissão. O omitente será responsável quando tiver o dever jurídico de agir. Só que, para nós entendermos perfeitamente essa conduta humana como causadora de um dano, nós vamos ter que falar um pouquinho, vou colocar item 1.1, nós temos que falar da imputabilidade. Imputabilidade. É uma palavrinha bem comum no direito penal, né? E aqui ela não foge muito àqueles conceitos do direito penal. Ou seja, para uma pessoa ser responsabilizada, ela tem que ser imputável. O que é imputar? Imputar é atribuir a alguém alguma coisa. Então, babá, se você deixou o bebê afogar na banheira, eu estou imputando a você a morte do bebê. Isso é a imputabilidade. E, de uma forma geral, o que nós temos? Essa imputabilidade é o conjunto das condições pessoais que dão ao agente a capacidade para poder responder pelas consequências de uma conduta. Então, vou falar mais devagar, porque eu sei que tem gente que gosta de anotar, né? O que é essa imputabilidade? Conjunto de condições pessoais. Imputabilidade é o conjunto de condições pessoais que dão ao agente a capacidade de entender o caráter reprovável de sua conduta respondendo pelas consequências danosas. Então, a contrário senso, o que nós vamos concluir? Se uma pessoa não tem a capacidade de entender o caráter reprovável de sua conduta, ela não tem imputabilidade, ela é inimputável. Se ela é inimputável, ela sofrerá as consequências do seu ato danoso? Não, porque ela não tem essa condição. E aí, quando nós estudamos essa imputabilidade, nós vamos avaliar aqui 2 elementos da imputabilidade. Então, vou colocar aqui para vocês. Elementos da imputabilidade. Primeiro elemento, a maturidade. E o segundo elemento, a sanidade mental. Então, 2 elementos. Isso. Wilson, os absolutamente incapazes, nós vamos analisar aqui. Essa incapacidade absoluta pode vir tanto da maturidade, que ainda não existe,
bem como da falta de sanidade mental, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um separado, para vocês entenderem. Então, vamos primeiro falar da maturidade. Quando nós falamos de maturidade, nós estamos analisando a questão da menoridade, né? E aí, o que nós temos no âmbito do direito civil? Os chamados absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. E aí, qual que vai ser a nossa regra? Os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes. Logo, em regra, não são responsáveis pelos seus atos, porque o legislador considerou que, tendo menos de 16 anos, eles não têm maturidade, desenvolvimento mental suficiente pela idade para entender aquilo que eles fazem ou deixam de fazer. Se então eles não têm essa capacidade de entender os seus atos, eles não respondem, sendo responsáveis por eles os seus representantes, né? Então, no caso aí vai ser ou os pais ou algum tutor. Essa é a primeira situação da menoridade. E a questão da insanidade. Segundo caso aí de elemento da imputabilidade. Nós teremos aqui que os amentais não respondem pelos seus atos, porque eles são inimputáveis. Por que eles são inimputáveis? Porque não têm condições de entender o caráter reprovável de suas ações ou omissões. Isso. Oi, pode falar. Mas os menores respondem pelos danos causados, né? Ou não? O Rodney. Um exemplo na aula passada. Em regra. Não sei se foi na sua aula. Não sei se foi na sua aula que... Eles não respondem. Sim. Eles respondem só naquela exceção do artigo 928. Lembra dela? Então vamos lembrar isso aqui. Pelo que eu estou dizendo aqui, qual que é a regra geral? Tanto o menor, absolutamente incapaz, como o amental, ambos não têm condições de entender o caráter reprovável de suas condutas. Logo, regra geral, eles não respondem pelos seus atos. Quem responde é o representante. Regra geral. Mas nós temos a exceção lá do artigo 928 que diz que caso esse incapaz tenha condições econômicas boas e os representantes não têm, eles poderão ser responsáveis diretamente, desde que essa indenização não os tire seja equitativa, né? Lembram disso, gente? Que é a exceção do artigo 928. Então, a regra é que incapazes não respondem pelos seus atos. Só responderão diretamente se, num caso concreto, apurarmos que os pais responsáveis não têm dinheiro para arcar com aquela indenização. E o incapaz tem dinheiro dele.
Nesse caso, ele vai poder ser obrigado a indenizar diretamente, mas temos que tomar cuidado para essa indenização não afetar a subsistência dele. Deu para entender, Rodney? Lembrou desse caso? Eu lembrei, sim. É por isso que eu falei isso. Agora eu lembrei. Nós até conversamos daquela a menina que hoje ela já é maior de idade, aquela Larissa Manoela, né? Essa Larissa Manoela começou a ganhar bastante dinheiro quando ela era criancinha ainda. Se eu não me engano, 5, 6 anos, ela já ganhava muito dinheiro, muito mais que os pais. Né? E aí nós falamos também desses YouTubers, né? Que é a profissão da moda. Esses YouTubers aí, eles, dependendo, estão ganhando rios e rios de dinheiro e muitas vezes são adolescentes, né? Então, às vezes, eles passam a ter uma condição econômica muito melhor do que a condição econômica dos seus pais. Beleza? Até aqui, gente, alguma dúvida? Então, resumindo, ligando aí as ideias. Conduta humana. Para uma conduta humana ser causadora de um dano, ela tem que vir da vontade, tem que ter voluntariedade. Podendo essa conduta ser uma ação ou uma omissão. Essa omissão vai responsabilizar o omitente quando ele tiver o dever jurídico de agir, que pode vir da lei, do negócio jurídico ou da criação de uma situação de risco. Mas, ainda, para a pessoa ser responsável por aquela conduta, ela tem que ser imputável, ou seja, ela tem que ter compreensão do caráter reprovável da sua conduta. E nós temos 2 situações que ela não compreenderá o caráter reprovável de sua ação ou omissão. Quando ela for menor, absolutamente incapaz, ou pela insanidade mental, quando ela tiver uma condição mental que lhe tire a condição de entender o caráter reprovável de sua conduta. Até aqui estão comigo? Todo mundo caminhando? Sim. Legal. E aí, para a gente acabar esse estudo da conduta, nós temos item 1.2. Algumas excludentes de responsabilização. Então, até agora, eu estou falando dos casos da responsabilização. E quando que nós teremos essas excludentes de responsabilização? Aqui, nós vamos fazer uma seguinte análise. Nem todo ato danoso é ilícito. Então, olhem que coisa. Professora, você está me dizendo que uma pessoa pode atuar de forma lícita e mesmo assim ela pode ser responsabilizada? Com certeza, tá? A obrigação de indenizar existe quando alguém sofre um dano, né? Nós já estamos falando isso desde o início. Então, o grande norteador da responsabilidade civil é a existência de um dano. Então, pessoal, nós teremos algumas situações nas quais o ato causador do dano é considerado um ato lícito, mas mesmo assim causou um dano. E se alguém está arcando, está sofrendo um dano, essa pessoa que causou, mesmo estando dentro da licitude, será responsável por esse dano. Então,
O que eu quero falar com vocês aqui agora, nessas excludentes de responsabilização? Existem condutas causadoras de danos que são consideradas atos lícitos. Mas mesmo assim, obriga os causadores. Deu para entender? Ou seja, deixa eu falar de uma outra forma, né? Para quem gosta de anotar. O que são essas excludentes de responsabilização? Há condutas que o legislador, mesmo considerando lícitas, obriga os causadores dos danos à indenização. Então, se eu perguntar para vocês, pode uma pessoa ser responsabilizada por um dano, mesmo o ato dela sendo lícito? Pode. Aí vocês podem estar pensando assim, poxa, que sacanagem, né? A pessoa não fez nada de errado. O ato dela é lícito. E mesmo assim ela vai ser responsabilizada? Vai. Por quê? Vão voltar os olhos para o outro lado? Mesmo o ato dela sendo lícito, o outro lado está sofrendo um dano. Nós temos a vítima. E aí, é justo deixar a vítima no prejuízo só porque o ato do agente é lícito? Olha aqui a famosa balança do direito, né? Ou seja, temos uma pessoa de um lado que causou um dano. Então, aqui nós temos uma pessoa que está sofrendo um dano. Essa pessoa causou o dano por um ato considerado lícito. Não fez nada de errado. Mas mesmo assim causou dano. Então eu posso simplesmente, seu ato é lícito, então você está isenta. E você que está com dano, o problema é seu. Entenderam? Que aqui é uma situação que as duas pessoas estão numa encruzilhada. E aí, o legislador optou por bem determinar que, olha, agente, mesmo o seu ato sendo lícito, você causou um dano. E não é justo deixar essa vítima aqui sofrendo um dano. Então, agente, sinto muito, você será obrigado a indenizar. São as excludentes de responsabilização. Diga. Seria, no caso, por exemplo, ele não está preocupado em sancionar a conduta, mas sim reparar o dano ou não? Nesse caso. O legislador está preocupado em reparar o dano. A grande preocupação do legislador é não deixar a vítima no prejuízo. Tá. E quais são esses casos? Quem está comigo aí no Código Civil? Vamos lá. Artigo 188, que vocês vão lembrar muito do direito penal agora. Artigo 188. Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Então... professor, então nesse caso não vai ter assim, a punição penal, mas a civil vai permanecer? Exatamente. Olha. Exatamente. Olhem lá o parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites
do indispensável para a remoção do perigo. É o famoso excesso, né? Então, não pode existir o excesso. Então, na hora... Só um minutinho, Sheila. Na hora que a gente lê esse artigo 188, qual que é a conclusão que a gente tira? Exercício regular de direito, legítima defesa e estado de necessidade são atos lícitos. Igualzinho o direito penal, não é isso? Lá no direito penal não são as excludentes de licitude? Estado de necessidade, legítima defesa e exercício regular de direito. Lá no direito penal, quando você tem uma exclusão de ilicitude, o que acontece com o suposto criminoso? É absolvido. Não é isso, Isabel? Que você falou, no direito penal, ele não vai ser punido. Mas, poxa, você mesmo cometendo um ato lícito, alguém está sofrendo um prejuízo. Então, aplicando isso na legislação civil, o que o legislador entendeu? Olha, penalmente você está absolvido porque não é crime, mas civilmente você vai ser obrigado a indenizar a vítima. Tá? Aonde que nós vamos ver isso? Vão lá para frente para mim, lá no 929. 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. 930. No caso do inciso 2 do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva, para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. 188, inciso 1. Então, pessoal, qual que é a situação? Vamos imaginar aqui legítima defesa? Vamos imaginar, você está dentro da sua casa. Um ladrão entra na sua casa para lhe assaltar. Esse ladrão, vamos imaginar que seja aí um rapaz de 20 anos de idade, que é o responsável pelo sustento da mãe dele. Ele mora com a mãe dele e ele que sustenta essa mãe dele. Só que ele entrou na sua casa para te assaltar e te ameaçou. Você, em legítima defesa, o que você fez? Foi lá e matou ele. Você, houve um homicídio? Houve. Você matou. Você estava em legítima defesa? Estava. Então, você vai ser penalmente culpado? Não. Excludente de ilicitude. Mas vem cá. Você matou o sustento da mãe do rapaz. Ela está sofrendo um prejuízo? Sim. Ela pode, então, entrar com uma ação civil contra você, pedindo indenização? Sim. Sim. Poxa, professora, eu estava em legítima defesa, não fiz nada errado, e mesmo assim, eu sou o culpado? Sim. Por quê? Porque aqui nós não estamos analisando a questão penal. Nós estamos analisando que existe uma outra pessoa do outro lado, que é a mãe dele, que está sofrendo um prejuízo. Ela é a vítima de um dano. E a grande função da responsabilidade civil é o quê?
ressarcir quem Reparar o está dano. suportando um dano, reparar. Deu para entender, pessoal? Muitas vezes, quando eu dou essa aula, os alunos saem revoltados. Tipo assim, não é possível. Eu faço tudo certo, eu não estou nada errado, eu estou dentro da minha casa, me defendendo e ainda vou ter que pagar? Dureza, né? Mas é assim, é porque o legislador ponderou e visualizou o outro lado da vítima. Deu para entender, pessoal? Vamos lembrar só um pouquinho? Esses são conceitos bem próprios do direito penal, mas vamos lembrar porque eu acho interessante. Vocês lembram qual que é a diferença de exercício regular de um direito, legítima defesa e estado de necessidade? Vão lembrar? O que é um exercício regular de um direito? É o direito exercido de acordo com a sua finalidade, de acordo com a boa fé e os bons costumes. É um exercício, é um direito exercido de forma razoável. Então, por exemplo, Carla, você me deve R$500. Eu vou lá e te cobro. Você não me paga. Eu tenho um direito? Tenho um direito de crédito. Eu posso ir lá e protestar o nome da Carla? Posso. Na hora que eu protestar o nome dela, vai causar-lhe um dano? Vai. Mas esse direito eu estou exercendo de forma regular? Estou. Então, eu estou completamente amparada pela lei. Claro que se eu exceder no exercício do meu direito, eu entro no campo do excesso. E aí o excesso não é lícito. O excesso é ilícito. Então, ao invés de eu protestar o nome da Carla, eu vou lá na casa dela e falo, Carla, acho melhor você me pagar. Ela fala, Paula, não tem dinheiro agora não. Aí eu coloco um revólverzinho na cabeça dela e falo, Carla, acho melhor você me pagar. Eu tenho direito? Claro que eu tenho crédito. Mas eu exerci esse direito de forma regular? Não. Eu cometi um excesso. Na hora que eu cometo o excesso, eu cometo ato ilícito. Beleza? Então, exercício regular de um direito é o direito exercido conforme a boa fé, os bons costumes, dentro da regularidade. O que é a legítima defesa? O conceito de legítima defesa está lá no artigo 25 do Código Penal. Tá? Até se alguém que tiver com ele aí para mim, gente, eu tô sem meu Código Penal aqui. Legítima defesa. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Muito bem, Nilza, obrigada. Então, o que é muito importante na legítima defesa? A chamada injusta agressão. Alguém está sofrendo uma injusta agressão e vai repelir essa injusta agressão. Isso que é a legítima defesa. E o estado de necessidade? No estado de necessidade, nós vamos destruir ou deteriorar uma coisa alheia a fim de remover um perigo iminente. Tá? Então, você vai destruir ou deteriorar uma coisa para remover um perigo iminente. Então, vamos imaginar. Eu estou dirigindo meu carro. Um pedestre louco atravessa no sinal verde para mim, na minha frente. Para não atropelar esse pedestre, eu viro meu carro, só que na hora que eu viro meu carro, eu bato no carro do lado. Eu causei um dano para o motorista do lado? Causei.
Mas por que eu fiz isso? Porque se eu não fizesse, eu iria atropelar o pedestre. Né? Então, eu estava em estado de necessidade. Tá? Então, resumindo, gente, essas 3 hipóteses do artigo 188 do Código Civil, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, são hipóteses nas quais existirá indenização por ato lícito. O ato é lícito, mas, mesmo assim, existirá o dever de indenização por uma escolha do legislador. E, para fechar... Professora, só uma questão aqui. No exemplo que você deu do pedestre que né, fazendo uma coisa errada, entra na sua frente. Aí, no caso, só a pessoa que estava no volante do carro vai ser responsabilizada pelo dano ou o pedestre vai ter que arcar com alguma coisa? Vamos lá, Isabel, sua pergunta é legal. Olhem só. Quem bateu no carro do lado? Foi eu? Deixa eu mudar a pergunta. Quem causou o dano no carro do lado? Foi eu ou foi o pedestre? Você. Foi eu. Diretamente foi você, indiretamente. Okay. Então, o carro danificado, ele tem que ir no causador do dano, em quem teve a conduta. Quem teve a conduta foi eu. Mas eu só fiz isso, virei o carro, porque o pedestre entrou na minha frente. Então, pedestre, se você não tivesse feito isso, eu não teria virado o carro e eu não teria atingido o motorista do lado. Logo, o motorista do lado tem que entrar com uma ação contra mim. E eu sou obrigada a indenizá-lo. Mas eu passo a ter contra o pedestre o direito de regresso. Então, eu vou cobrar do pedestre o ressarcimento em regresso. Pode o carro do lado ir diretamente no pedestre? Não. Porque não foi o pedestre que causou o dano a ele, foi eu. Deu para entender, Isabel? Deu. Obrigada, professora. De nada. Nilza, você quer perguntar? Não, professora, eu ia falar que mesmo o ato sendo lícito, dá lugar à indenização, então, no caso. É isso? É isso. Tá? Agora, pessoal, para a gente fechar, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou repetir aquilo que a Isabel perguntou e que é muito importante. Percebam, pessoal, nós estamos no campo da responsabilidade civil e não na responsabilidade penal. Então, as excludentes de responsabilização, as excludentes de ilicitude para o direito civil e para o direito penal são as mesmas? São. Legítima defesa, estado de necessidade e exercício regular de direito. Mas as consequências são as mesmas? Não. Não. No direito penal, o que elas fazem? Absolvem. No direito civil, o que elas fazem? Olha, desculpa, seu ato é lícito, mas você vai ser obrigado a reparar porque alguém está suportando um dano. Tá? E prestem bastante atenção. Não é porque essa pessoa está sendo civilmente responsável que isso interfere na jurisdição penal. Uma coisa tem nada a ver com isso. Tá? Deu para compreender? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não? Então, ótimo. Nós conseguimos fechar hoje esse primeiro elemento da responsabilidade civil subjetiva, que é a conduta humana, tá? Nós estamos prontos agora para começar o segundo elemento, que é a culpa. Nós vamos começar a estudar agora
a culpa. Mas, como já são aí 9h13, acho melhor nós deixarmos para a próxima aula, né? Que aí a gente começa certinho, não precisamos cortar o raciocínio. Então, para a próxima aula, nós vamos começar já segundo elemento da responsabilidade subjetiva, a culpa. Ok? Lembrando que na próxima aula nós vamos dedicar a aula para finalizar a prova, né? Eu vou disponibilizá-la, retomando. Vou disponibilizar a prova para vocês na segunda-feira de manhã e vocês me entregarão essa prova até o final da aula de quarta-feira. Beleza. Ótimo. Professora, eu entrei depois, você combinou o quê? Vai ter questão aberta? O que foi combinado? Nilza, nós combinamos que vai ser uma prova mais aberta. Vai ter alguns VOFs para vocês marcarem e justificarem as que são falsas e um casinho para vocês resolverem bem tranquilo. Ah, não, beleza. Tá? Ótimo. E aí vocês passam a ter essas 48 horas para resolver, que dá um respiro para vocês. Ah, com certeza, ficou bom demais. Né? Então, ótimo, pessoal. Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, professora. Prazer revê-los. Obrigada. Bom resto de semana. Até quarta que vem. Até. Com Deus. Com Deus. Beijo com Deus. Lembrando, viu, gente? As aulas estão sempre lá no YouTube. Não sei se vocês já chegaram a acessar, né? Eu criei um canal meu no YouTube só para disponibilizar as aulas para vocês. Viu? Vocês não sabiam disso? Ô, Paula, Não, é só digitar o seu nome, não é isso? Ah, peraí, gente. Não aparece. Peraí que eu vou pôr para vocês, porque todas as aulas, desde o início do semestre, estão lá. E agora que você fala, né, Paula? Ô, gente, eu já tinha falado isso. Desculpem. Mas ela avisou, porque eu tenho visto, é só digitar o nome dela lá também Paula, aparece. conduta omissiva, viu? Oi? Conduta omissiva, viu? Dever jurídico de agir? Exatamente, já estou colocando em prática aquilo que eu estou aprendendo, hein? Isso que é criar um monstro, né? Olha lá, criei um monstro. Só um minutinho que eu vou colocar o link para vocês aqui, porque aí vocês já vão direto lá. Vocês vão fazer o seguinte, lá na página... Aqui, ó, pessoal, tô colocando aqui no chat. Tá aí, ó. Esse é o link do YouTube do meu canal. Lá eu criei lista de reprodução. Na lista de reprodução, eu criei uma que chama Responsabilidade Civil Aulas. Se você entrar Responsabilidade Civil Aulas, vocês vão ver que as aulas estão lá pela data, desde o início. Vou colocar aqui para gravar. Tá? Desde o início tá lá, desde o nosso primeiro dia de aula, só você buscar pela data toda quarta-feira. E aí é só ir na sequência. Bom demais. Belezura? Bom demais. Para estudar agora vai ser ótimo. É, né? Que às vezes você assiste, escuta de novo, né? E aí... ajuda bastante. Você limpa a casa, faz tudo ouvindo. Exatamente. Você vai fazendo uma atividade ou outra e ouvindo, né? Tá? Inclusive, as minhas aulas de CDC também estão lá. As aulas de CDC que eu dei no semestre passado, eu deixei lá. Se vocês também quiserem ouvir, sintam-se à vontade. Eu vi algumas, muito boas. É? Que bom, né? Que às vezes ajuda. Prova, eu não tinha noção, falei, vou ali, peraí. Aí eu vi que tinha várias coisas lá. Ah, legal, Nilza. Muito bom, viu? Então, pessoal, bom resto de semana. Obrigada. Até quarta que vem. Com Deus. Tá. Ai, tô sentindo